muitas vezes a gente pensa que a água é infinita, que a gente pode usar à vontade, as cidades podem crescer à vontade, que a água é infinita. E se a gente já está com um problema hoje, né, como é que vai ficar a situação para daqui a 10 anos? Né? Que o desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento do homem hoje, levando em conta os recursos naturais disponíveis para ele hoje, de tal forma que as futuras gerações tenham esses mesmos recursos disponíveis para elas. Pô, se hoje nós já estamos com um problema de escassez, né, daqui a 10 anos certamente a população vai estar maior, a demanda de água vai estar maior. Então, o desenvolvimento sustentável, esse próprio conceito já é algo preocupante. Então, eu queria colocar isso para levantar o tema, da importância desse tema, das bacias hidrográficas, que é onde tem agentes de toda a água doce que a gente usa, né? Não adianta chover para ter água. Você tem que ter uma bacia hidrográfica saudável para que essa água de chuva se transforme realmente em água doce para abastecimento. Eu vou começar então a apresentação com essa primeira transparência, que é uma fotografia de São Paulo há 10 meses atrás. Hoje, na capa do Globo, uma nova enchente de São Paulo, que até bem pouco tempo estava com um problema seríssimo de escassez. E a gente é obrigado a ouvir das autoridades que o problema é de seca. Nós estamos numa seca, o problema é a falta d'água, a culpa é da natureza, porque não tem chuva. A gente é obrigado a ouvir isso, com água sobrando, né? Todo ano enchente com calamidade pública, e nós temos que passar por essa crise de água, a população passar de São Paulo sofrendo, né? E aí as autoridades acham que é normal. A chuva, a gente tem que conviver com as chuvas, com as enchentes e conviver com as secas. Então, obviamente, é algo que a gente deve repensar. Todo ano nós temos que sofrer com a calamidade das enchentes no Brasil inteiro, né? E o que está acontecendo hoje no Brasil é enchente com calamidade pública, no mesmo ano, no mesmo lugar, a bacia está vulnerável a uma seca. Então, gente, não me convence essa afirmativa que o problema é falta de chuva. O que aconteceu, a gente pode realmente concordar que foi um ano chuvoso com pouca chuva. Mas daí dizer que foi falta de chuva, eu discordo, porque a água está sobrando. Então nós temos que aprender a fazer uma gestão mais sustentável das nossas bacias, para procurar reter essa água na época de chuva adequadamente, com isso ajudando a controlar as enchentes que assolam as cidades nessas épocas chuvosas, para que na estiagem, no futuro, você tenha uma reserva de água mais garantida, que é isso que está faltando. Né? A gente trabalha em cima do que a natureza nos dá. Vem muita chuva, enchente. Quando não chove, nós ficamos à mercê da escassez de água hidrográfica preservada. Presta serviços ambientais. Essa bacia hidrográfica, com a manutenção da sua vegetação, na medida do possível, também presta serviços ambientais. Uma bacia hidrográfica, onde você tem corpo hídrico aqui embaixo, preservada com a sua floresta, em época de chuva, a floresta segura de 70% a 80% daquela água de chuva, graças ao efeito de esponja do humus e as raízes dos vegetais, e vai acumulando no lençol freático, amortecendo enchente. Ao fazer isso, na época de estiagem, você vai ter mais alimentação subterrânea do rio, aumentando a vazão mínima do rio. Então a floresta, ela regulariza o regime do rio, ela reduz enchente e aumenta a vazão mínima do rio, né? Só que ao fazer isso, ela não gera impacto ambiental, porque ela está retendo mais umidade no solo, fixando mais vegetação. Então ela gera impacto positivo. Então ela presta serviço de controlar enchente, de combater seca. Ela ajuda na melhoria do clima, porque o vegetal faz evapotranspiração, ele pega a água do subsolo, usa no seu processo biológico e libera água pelas folhas, melhorando a umidade do ar, amortecendo as flutuações térmicas. A floresta equilibrada ajuda a combater o aquecimento global, porque ela captura carbono pela fotossíntese, então ajuda a combater o aquecimento global. Uma floresta equilibrada é uma grande estação de reciclagem. Não existe poluição, gente, numa floresta equilibrada, apesar de existirem resíduos, porque os cadáveres, os excrementos, os galhos, as folhas, todos são transformados e reincorporados ao ciclo da vida. Então, esses serviços ambientais, quando há degradação do solo, eles deixam uma das grandes críticas que eu faço dos piscinões como obra de controle de enchente, não é que os piscinões sejam obras erradas, são reservatórios de acumulação. Mas, se piscinão resolvesse o problema de enchente, não era para ter enchente em São Paulo ontem, hoje é a terra dos piscinões.
Se você não fizer trabalhos de retenção de água na bacia, o piscinão, no meu entender, é uma estrutura tipo fusível. Se você tiver um enchente fora do normal, que as obras de controle de enchente não consigam, aí você vai usar o piscinão junto com outras intervenções de saneamento. Um outro problema, que é o aspecto da poluição dos corpos hídricos, temos que atacar o saneamento. Essa é a política sustentável do saneamento dos 7 E's, reeducar e investir em educação da população, né? Depois, o repensar, que é o consumo consciente. Depois é o reduzir, implantando políticas públicas para que os produtos tenham uma vida útil maior. Aí você vai reduzir a produção de resíduo, aqueles produtos vão durar mais, você vai gerar menos resíduo. Aí sim, só depois que nós vamos pensar em reciclar e reutilizar a partir da coleta seletiva, né? E aí um outro é o recusar. A população que tenha já com educação ambiental, ela não vai querer um produto que não é ambientalmente sustentável. E o recuperar, que é o caso hoje em dia que se está se falando muito da Amazônia, que um dos efeitos dessa seca, da falta de chuva, uma das consequências é, segundo os meteorologistas aí, do INPE, etc., o desmatamento da Amazônia está influenciando. Então, é fundamental numa política pública que aquelas áreas desmatadas da Amazônia tenham política pública para recuperar essa área degradada com reflorestamento e, por que não, usar um saneamento sustentável, né? Produzir o composto orgânico do lixo e esgoto para baratear esse reflorestamento. Então você começa a melhorar a sustentabilidade e reduzir os danos para o futuro em relação a esse problema da água, né? E da degradação ambiental.